Primeiro você começa, depois você melhora. Existe uma boa razão para isso ter se tornado uma trend aqui na internet. E a razão é que, na maior parte dos casos, na maior parte das vezes, esse é um modelo mental, um tipo de filosofia, vou me atrever a chamar assim, que funciona, que tem funcionado. E que tem funcionado para mim, que nesta semana eu completo o ciclo de 12 semanas em um ano. Foi quando eu comecei a gravar vídeos aqui na internet. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Teru, eu sou bibliotecário, eu sou mestre em ciência da informação e recentemente terminei um ciclo de 12 semanas, de um ano em 12 semanas, do livro do Brian Moran, onde ele fala sobre a ideia de transformar um ano, como o próprio nome diz, num ciclo de 12 semanas. E hoje a ideia é eu trazer um pouquinho dos resultados desse experimento. Começou com a vontade que eu sempre tive de ter um canal aqui no YouTube. Então, no início desse desafio, se você voltar ali no meu primeiro vídeo aqui do canal, nesse ano, você vai ver o quanto de evolução eu tive, que eu sinto que eu tive aqui nesse processo. A diferença é gritante do primeiro vídeo para esse vídeo aqui. O primeiro vídeo, nossa, eu estava gaguejando, eu estava com o roteiro, tinha preparado um roteiro super elaborado, gaguejava, levei horas para fazer a gravação daquele vídeo. A ideia era não editar, fazer ele de forma contínua, mas eu ainda não estou ainda 100%, diria que uns 20%, com domínio dessa comunicação, dessa forma de comunicação. E ali atrás eu fiz um objetivo para esse ano, em 12 semanas. E o objetivo principal era estabelecer uma base consistente, né, para que eu me tornasse um criador de conteúdo. Eu dividi esse processo em 5 áreas distintas. Eu poderia compartilhar com vocês aqui um documento que eu escrevi há 12 semanas, mas tem muitas coisas pessoais aqui. Não acho muito uma boa ideia compartilhar aqui na internet coisas muito pessoais, né? Então eu dividi em 5 áreas. As 5 áreas seriam família, sociedade, saúde e bem-estar, carreira criativa, finanças pessoais e carreira profissional. Então, a partir dessas 5 áreas, eu criei algumas metas, alguns objetivos. Eu vou confessar aqui para vocês, tá? Nesse 1 ano e 12 semanas, eu fiz vídeos todos os sábados. E teve uma semana retrasada ou passada, que eu acabei gravando um vídeo no meio da semana. Mas eu fico feliz que, ao menos em todas as áreas, eu cumpri boa parte dos objetivos. E o primeiro aprendizado aqui talvez seja que eu precise aprender a calibrar um pouco mais, priorizar um pouco mais os objetivos aos quais eu me proponho. Aliás, isso sempre um grande problema na minha vida, né? Eu sempre quis abraçar o mundo, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí puxa para o livro A Única Coisa, onde o autor defende a ideia de que nós precisamos nos concentrar em um único objetivo, uma única coisa. E nesse ponto, a única coisa desse trimestre era criar essa base, me tornar um criador de conteúdo. E eu considero que eu atingi. Então o restante aqui foram ganhos dentro dessa visão da única coisa. Então, em termos assim de saúde e bem-estar, eu me lembro que quando eu comecei esse desafio de 1 ano e 12 semanas, eu estava numa condição de saúde péssima. Quando eu dormia, eu sentia muitas dores nas juntas, nas pontas, nas extremidades. Sentia muito cansaço, muita dor de cabeça. Eu fiz uma mudança radical de alimentação. Como eu disse naquele vídeo, eu já estava num processo onde eu tinha começado a fazer um pouco de caminhada, mas esse ano eu incluí mais fortemente treino de artes marciais e bike spinning. E isso realmente fez uma grande diferença, então, a alimentação e as atividades físicas. Eu tinha feito algumas pequenas metas ali de ganho de massa corporal dessa área, mas acabei conseguindo. Eu não tinha colocado perda de peso, tá? Como objetivo, porque sempre fui relativamente magro, eu estava um pouquinho desconfortável com o meu aspecto de massa muscular, um pouquinho de barriguinha, né? A idade. Mas eu perdi bastante peso, mas eu não tive muita alteração assim na questão de medidas. Então, mas a mudança nos hábitos de alimentação, redução total de doces, refrigerantes, total uma mentira, né? Reduzi bastante, foi uma redução.
Em termos de carreira criativa, foi aqui onde a coisa realmente mudou na minha vida. Lá naquele vídeo eu me concentrei em falar no livro da Julia Cameron, né? O Caminho do Artista. E o que eu aprendi nesse trimestre, eu tentei fazer todos os passos ali das 12 semanas do livro da Julia Cameron, mas para mim, a conclusão que eu cheguei foi que o que você extrai de mais importante ali do livro, que impactou em mim, foi, primeiro, começar a aceitar que existe de fato uma força, que existe algo muito superior a mim e que eu de fato sou apenas um canal da manifestação dessa força superior. Eu sempre dei o nome de universo, talvez você dê o nome de Deus, outros vão dar outros nomes para essa força, mas esse foi o aprendizado que eu tive desse livro, esse primeiro. E em termos de ferramentas, teve um segundo aprendizado também do livro, porque era algo que eu já acreditava, que era essa questão da sincronicidade. Mas o livro me ajudou a confirmar realmente que, em muitos aspectos, a partir do momento que você se dispõe, se propõe a fazer alguma coisa na sua vida, realmente o universo... Eu e minha esposa, nós falamos assim que o universo começa a conspirar a nosso favor. E eu lembro que eu aprendi isso no livro do Anthony Robbins, Passos de Gigantes, há muitos e muitos anos atrás. Eu acho que foi uns 20 a 30 anos atrás. Então eu sempre acreditei nisso, sempre percebi essa sincronicidade e o livro e a Julia Cameron só confirmou esse fato para mim. E aí, em termos de ferramentas do livro, que eu considero que foram realmente de grande valor para a minha vida, foi, obviamente, a escrita das páginas matinais, que eu tenho feito isso. A ideia era fazer só um trimestre, mas eu acabei continuando fazendo isso ao longo dos últimos meses. Então, e dentro dessa área da carreira criativa, então, fiz os vídeos todas as semanas, fiz alguns cursos de oratória, fiz alguns cursos de roteiro, de escrita, de técnicas para storytelling. E eu acho que se você assistiu o meu primeiro vídeo e assistiu o vídeo de hoje, você vai perceber essa enorme diferença em apenas 12 semanas. Em termos de carreira profissional, eu não gosto de falar do meu trabalho aqui no meu canal, mas de fato tive uma grande evolução, uma mudança muito grande, quem quiser saber o que foi, pode consultar o meu LinkedIn, é lá onde eu falo da minha carreira profissional, mas eu acho que foi um resultado que reflete muito mais do que apenas 1 ano em 12 semanas. Eu acho que eu evoluí 3, 4, 5 anos em termos profissionais, nesse desafio de 1 ano em 12 semanas. E obviamente que isso acaba refletindo nos aspectos financeiros. Eu me propus também a estudar muito melhor o mercado financeiro, a questão de investimentos, a questão de finanças pessoais. Aprimorei muito a forma como nós lidamos aqui em casa com dinheiro, então, em finanças pessoais aí. Mas uma coisa que eu tenho que dizer que foi realmente impactante foi a quantidade de leituras que eu fiz nessas últimas semanas. Li muitos livros por completo, muitos livros ainda estou no processo de leitura, mas deixa eu mostrar para vocês quais são os livros que eu estou... É muita coisa, gente, trabalhando nesse momento. Tá. É só isso aqui. Essa quantidadezinha de livros aqui. Vou falar rapidamente cada um deles, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Estou lendo Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Eu já tinha dado uma passada nesse livro, mas antes desses conhecimentos adquiridos nas últimas semanas, tinha feito uma leitura muito superficial. Mas agora eu estou começando a perceber a importância desse livro. E talvez a maior importância é entender que é um cara que foi muito além do seu tempo, né? Então, o que está acontecendo hoje, quando a gente fala de negócios na internet, ele já fazia isso aqui há muitos anos atrás. Lá, o livro escreveu isso em 2007, 2009, né? Então, trabalhe 4 horas por semana. Comecei a ler esse livro aqui, o Amêndoas. Eu achei um livro muito interessante, mas eu tive que parar. Eu tive que parar porque eu tinha acabado de ler esse livro aqui, Flores para o Algernon. Esse livro me impactou bastante. É um livro excelente, eu recomendo. E ambos têm mais ou menos a mesma temática. Então, como eu já tinha lido Flores para o Algernon, eu comecei a ler esse aqui e falei assim, não, peraí, eu tô com algumas outras prioridades, única coisa. Então, eu pausei a leitura desse livro aqui, Amêndoas. A minha esposa leu e ela simplesmente amou esse livro aqui. Tá? Fiz a leitura também do Sonhe e Faça Acontecer, do Martin Sklar, que foi o embaixador da Imagineering, da Disney Imagineering, foi braço direito do Walt Disney.
E um livro que eu aprendi muito aqui. Realmente um livro fantástico. Tá? Então ele conta a história da Imagineering, ele conta muitos fatos curiosos, né, sobre o Walt Disney, sobre a própria criação da Walt Disney. Achei fantástico. Outro livro que eu fiz a leitura também foi esse livro aqui, que é o Navio de Teseu, do J.J. Abrams. Para quem não conhece, J.J. Abrams é um cineasta e um roteirista muito famoso em Hollywood. E esse livro, realmente, eu fiz... É um livro que você precisa ler 3 vezes, na verdade, porque ele basicamente tem 3 histórias dentro dele. Eu não vou entrar no mérito aqui. Eu fiz só a primeira leitura, que foi a leitura da história principal. Porque o livro, deixa eu mostrar para vocês. Ele é todo cheio de itens, tá? Porque ele, na verdade, é um grande quebra-cabeças. Então, e ele é cheio aqui de anotações, né, nas marginárias, tá? Que são feitas por alguém que está lendo o livro. Então, é uma meta-leitura. Então, a gente precisa fazer uma leitura em 3 níveis. A primeira é a história completa do autor. Depois a gente faz a leitura das marginárias. Aí existe um diálogo entre 2 pessoas. E a terceira coisa é descobrir o mistério que está dentro desse livro a partir da vida do autor fictício aqui, que é o V.M. Straka, que é uma figura misteriosa do livro. Tá? Então eu fiz a primeira leitura desse livro. Uma história muito legal, já valeu a pena. Eu tenho certeza que agora as outras 2 leituras desse livro vão ser muito bacanas. Estou lendo também esse livro aqui, Comporte-se, que é um livro de neurociência. Ele vai falar sobre os comportamentos humanos, estou gostando muito. Tá marcado aqui meio que no início, porque ele tem um mini curso aqui para quem é leigo em neurociências aqui no final. Então eu já fiz o estudo dessa primeira parte aqui sobre a neurociência, agora eu comecei a fazer a leitura do livro, sendo muito legal. O Investidor Inteligente, Ben Graham, e a Bíblia do mercado financeiro. Dizem que você não deve começar a investir no mercado financeiro antes de ler esse livro aqui. E o que eu já peguei é que até agora, nesse momento, o meu comportamento é mais de especulador do que investidor. Então, ou seja, estou começando a aprender o que é se tornar um investidor. Então, basicamente, eu ainda sou um apostador na Bolsa de Valores, então não tenho nada para ensinar para vocês. O outro livro que eu estou lendo também, O Andar do Bêbado, é um clássico, né? Na área de ciências, estou gostando muito dele. Ele traz histórias do cotidiano para falar sobre ciência, sobre estatística, principalmente sobre física, e estou gostando muito da leitura dele. E, obviamente, para finalizar, os 2 últimos livros adquiridos, Como Escrever Boas Notas. Inclusive eu fiz um vídeo na semana passada, onde o autor aqui defende que a escrita é a base do estudo, né? Então, se você não escreve, você não estuda. E esse livro maravilhoso aqui, eu fiz um vídeo na semana passada, que é A Sabedoria de Charlie Munger. Já estou bem adiantadinho aqui, estou quase na página 150, que é uma coletânea de palestras, de oratórias aqui do grande investidor Charlie Munger. Então é isso, gente. Eu considero que esse primeiro ciclo de 1 ano em 12 semanas, para mim, foi muito, 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 muito bom. Eu acho que eu fiz muito mais do que eu faria se eu estivesse levando a vida normalmente. Então eu recomendo, tá, gente, que vocês tenham uma leitura desse livro. Eu não tenho o livro aqui, como eu já tinha dito no outro vídeo, eu fiz a leitura no livro digital, eu tenho um e-book dele, associado com O Caminho do Artista da Julia Cameron e A Única Coisa, realmente me ajudaram a construir aqui muitas, muitas, muitas coisas nesse primeiro trimestre, gente. Vocês não têm noção. Coisas que não cabem aqui nesse vídeo e que eu aconselho, tá, a vocês fazerem. Eu acho que a maior lição é assim: encontre um método para organizar a sua vida. Minha vida estava realmente muito dispersa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitos projetos, eu estava me sentindo muito sufocado, porque eu sei que as coisas andavam, mas para mim as coisas estavam muito confusas. E a junção desses métodos tem feito que eu me sinta um pouquinho, sabe aquela falsa sensação do controle? Agora eu tenho certeza que eu tenho um pouquinho só de controle, mas não é um controle total. E eu estou aceitando muito bem essa falta de controle. Porque, como eu disse lá naquele começo, né, primeiro a gente começa, depois melhora.
é porque a gente não tem ideia lá no começo do que melhorar ou o como melhorar. E aí traz esse ciclo, né, de aprendizado e faz com que a gente dê um passinho de cada vez, não tente sair daqui e ir lá para a maestria direto, que é o que eu falei no último vídeo do Churrari, né? Primeiro aprender aqui com os mestres, seguir o que os mestres nos orientam, e a partir do momento que a gente tem o domínio sobre aquilo que o mestre está nos ensinando, a gente começa a colocar um pouquinho de nós nesse caminho de nos tornarmos mestres. Então é isso, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem talvez você acredite que precisa ouvir isso que a gente falou hoje. Eu agradeço, tá, a todos vocês que vêm acompanhando os vídeos. Eu sei que eu falo de muitos assuntos diferentes, eu gosto muito, né, dessa... E olha só que coisa interessante, eu me sentia mal por gostar de tantas coisas diferentes. E aí esse livro aqui do Charlie Munger tem acalentado um pouquinho meu coração em relação a isso, porque o próprio Munger era um polímata, era um cara que estudava e adorava estudar muitas coisas ao mesmo tempo. E olha que coisa interessante, ele fala que ele não aconselha isso para a maioria das pessoas, mas para mim, de fato, eu sinto que eu preciso aprender sobre inúmeras coisas diferentes. Aí eu me sinto muito confortável. E agora eu me sinto mais confortável ainda por saber que pessoas como o Munger aprovam esse tipo de mentalidade. Então é isso, gente. O vídeo já está ficando longo, o vídeo está comprido. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo sábado. Beleza? Fui. Gambatei.